aí galera, tudo bom? Estamos aqui junto de novo, viu? Vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente viu até hoje, certo? Agora um pouquinho mais distantes, mas sempre juntos, tá? Então vamos relembrar um pouquinho como é que a gente faz para fazer um planejamento textual. E é claro que tinha que trazer algo novo para vocês, né? Então eu vou trazer aqui algumas possibilidades de repertórios, vou trazer aqui para vocês alguns direcionamentos um pouquinho diferenciados para a gente incrementar aquele nosso direcionamento textual, aquele planejamento que a gente faz antes de começar a escrever, beleza? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para começar, pessoal, qual é a nossa intenção dessa aula? Racionalizar o texto dissertativo argumentativo, beleza? Vamos racionalizá-lo, planejá-lo de uma forma mais adequada, de uma forma segura. Produzir com segurança a nossa segunda etapa, viu? Com certeza, a garantia de uma nota alta. E analisar as possibilidades de cumprir os critérios de correção da banca. Qual é a banca que a gente está tratando? O INEP, aquele curso de corretores que nos é submetido aí todo ano, para que a gente avalie as redações produzidas durante o Exame Nacional do Ensino Médio. Pois bem, sem mais delongas, vamos para a nossa estrutura. Para começar, pense logo, a frase comando. Frase comando é a chave do seu texto, uma vez que ela vai determinar a abordagem completa dele ou o tangenciamento. E esse tangenciamento você não vai querer, tá? Porque afinal de contas, tirar 40 pontos na competência 2, 40 pontos na competência 3 e 40 pontos na competência 5, chegando aí no máximo a 520 e mais normalmente a 480, não é a nossa intenção, certo? Então, muita atenção para a frase comando, que ela vai trazer a complexidade da abordagem temática, certo? São 3 palavras que você precisa destacar na frase comando. Quais são elas? A palavra que determinar o tema é aquela palavrinha que, se você deixar de falar, já era, game over, você zerou a redação. A outra palavra é uma palavra que direciona para a noção de problema. Vale lembrar que o tema do Enem sempre vai envolver uma problemática social. Como é que você sabe, professor? Lógico, competência 5 da avaliação de redação. Proposta de intervenção para o problema, beleza? Então, esse problema vai aparecer. E a terceira palavrinha que você vai procurar é a palavra que especifica esse problema. Que palavra é essa, professor? Normalmente, 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Qual é a palavra que indicava o tema? Internet. Não falou internet, zerou. Outra palavra que indica o problema, manipulação. E qual é a especificação dela? Controle de dados. Ano passado, 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização, a palavra que indica problema, cinema é o nosso tema e acesso à especificação. Beleza? Entendido? Então, primeiro passo, analise a frase comando. Logo depois, os textos motivadores, eles vão te direcionar. Jamais, em hipótese alguma, faça a redação sem ler os textos motivadores. Eles é que vão te esclarecer o que a frase tema quer e, principalmente, eles vão te dar a direção para fazer uma abordagem segura do seu texto, certo? Fechou essa primeira parte, o que a gente vai procurar agora? Então, gráficos do nosso texto. Veja bem, isso tem que aparecer no seu texto, viu? Essa noção aqui deve aparecer no seu texto. Tema. Sempre se lembre, o tema vai envolver questões sociais. Sempre, tá? Tema, questões sociais. Logo depois, tese. O que é a minha tese? A ideia central do texto. A gente vai problematizar esse tema. Indicar que ele é um problema social. Essa é a nossa opinião. Então eu vou utilizar uma expressão que vai indicar isso. Exemplo, o panorama preocupante. E depois daí, eu tenho uma tese. Qual é a minha intenção na dissertação argumentativa? Provar que essa tese é verdadeira. Daí eu vou utilizar argumentos. Se eu tenho um problema social, é interessante que você pegue 2 aspectos. Primeiro, existe uma causa histórica para esse problema. E essa causa histórica está ligada à formação da sociedade. Beleza? Em um outro momento, se existe um problema social, é porque alguém não tem o seu direito respeitado. E se alguém não tem o seu direito respeitado, a culpa é do Estado. Certo? Então temos a nossa base argumentativa. Sociedade, Estado. Sociedade, Estado. Fechou? Pronto. Depois desse gráfico do texto, o que a gente vai ver? Vamos pensar no tópico frasal, que é a ideia central dos principais parágrafos, tá? Principalmente do primeiro, do segundo e do terceiro parágrafo. Esse aqui, o que é o tópico frasal, professor? É aquele que vai trazer a ideia que você vai defender no parágrafo. No nosso caso, quais são as ideias? Primeiro parágrafo, a ideia central será a tese, a problematização do tema. Daí a intenção, o panorama preocupante de alguma coisa. Logo depois, o segundo parágrafo,
Qual é o tópico frasal? Os aspectos sociais. Vamos trabalhar com sociedade. E no terceiro parágrafo, a precariedade do poder público ou a ineficácia do Estado vai ser a base da sua argumentação. Beleza? Professor, eu quero inverter essa ordem. Quero primeiro falar do poder público, depois falar da questão social. Sem problema nenhum. Beleza? Isso não é problema. Só basta que você tenha os cuidados com os corretivos, com o projeto de texto, com as ideias que sigam a mesma sequência que você tem a intenção aqui de colocar dentro dessa ordem do seu texto, beleza? Fechou os tópicos frasais. Depois você tem que pensar, repertório sociocultural, o que eu devo colocar no repertório sociocultural? Existe uma lógica para isso, ó. Qual é a lógica? Primeiro, eu sei que o tema é um problema social. Portanto, eu posso pensar no seguinte, o que pode direcionar meu tema? Por exemplo, a literatura, o realismo, é uma escola literária marcada pela crítica social. Então, se você pegar obras de Machado de Assis, de Aloysio de Azevedo, de Raul Pompeia, todos fazem parte de um mesmo grupo que fazem críticas sociais. Então, se eles fazem críticas sociais, eu posso fazer uma analogia à crítica social feita durante o realismo e à crítica social apresentada, o motivo da crítica social apresentada no problema que eu vou trabalhar dentro do meu texto. Fechou? Segundo parágrafo, se eu estou trabalhando com sociedade, eu posso trazer para mim algum filósofo, sociólogo que fale sobre a formação da sociedade. Exemplo, filosofia e sociologia. A tese da tábula rasa de John Locke, ela mais ou menos diz o seguinte, que o ser humano é uma folha em branco, que vai assimilando conceitos, experiências, e que essas experiências vão determinar o que esse ser humano vai se transformar. Se você pegar isso daí e trazer para dentro de uma análise social, que a sociedade brasileira, por exemplo, é resultado de uma série de experiências históricas, e que essas experiências históricas resultaram no problema social que você está trabalhando, você pode utilizar a teoria da tábula rasa de John Locke, beleza? Outro ponto, se eu estou falando de falhas do Estado, se estou falando de falhas do Estado, eu tenho que pensar assim, onde é que está escrito que o Estado falha? Ou, aliás, onde é que está escrito que o Estado tem um compromisso com sua população? Nós temos algumas opções. Eu destaquei aqui a Constituição Federal Brasileira de 1988, aquela que diz que o Estado tem o dever de garantir os seus direitos, beleza? Então aqui eu já tenho o direcionamento para o meu repertório. Faço uma analogia com o realismo, por conta das críticas sociais, faço uma relação entre a filosofia aqui, tábula rasa de John Locke, e trago a legislação para comprovar que o Estado tem responsabilidades para com a sua população. Fechou o repertório sociocultural. Agora, o que eu vou pensar? Ó, olha só os exemplozinhos. Como é que eu posso colocar, por exemplo, a ideia de problema genérico? Vamos lá. Aqui, como é que eu vou citar o realismo? Como é que eu vou citar a tábula rasa? E como é que eu vou citar a Constituição Federal Brasileira? A Revolução Industrial no século XIX influenciou as transformações da produção literária da época. Deu-se início ao realismo, tendência marcada pela verossimilhança e duras críticas sociais. Opa, cadê a chave? Duras críticas sociais. Nós estamos falando de um problema social, portanto, é um problema que merece essas críticas. Por outro lado, vem aqui nas questões sociais, que eu posso trabalhar. Segundo John Locke, em sua tese da tábula rasa, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. Com efeito, todo o processo do conhecer, do saber, do agir é aprendido através da experiência. Aí é só fazer uma relaçãozinha entre experiência e a questão do saber e o problema que se tem hoje dentro de aspectos sociais, certo? Por conta da formação da sociedade brasileira. E por outro lado, aqui a Carta Magna Constituição Federal Brasileira, letra maiúscula, certo? A Carta Magna de 1988 assegura aos cidadãos uma série de direitos, entre os mais importantes, podem se destacar os sociais, os individuais, tá? E a dignidade da pessoa humana. Esses três estão presentes no artigo 1º, dignidade da pessoa humana, no artigo 5º, a questão da isonomia, direitos individuais, e os direitos sociais presentes no artigo 6º, certo? Aí eu tenho todo o direcionamento do meu repertório sociocultural, beleza? Aqui tem um exemplozinho de tema que a gente vai trabalhar na próxima aula, certo? Os avanços dos casos de violência nas escolas brasileiras e os impactos para o desenvolvimento educacional. Então aguarde um pouquinho que daqui a pouco eu lanço outro vídeo e você vai saber tudo sobre esse tema.